Vamos falar um pouquinho agora sobre os regimes de execução previstos na nova Lei de Licitações. Se a gente for pegar a Lei 8.666, ela prevê esses regimes que estão previstos aqui no artigo 6º da nova Lei de Licitações. Nós temos a empreitada por preço unitário, preço global, empreitada integral e contratação por tarefa. Muita gente fica em dúvida em relação à diferença na prática entre preço unitário e preço global. Qual é a definição que está na lei? Preço unitário, contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. E preço global é a contratação da execução da obra ou do serviço por um preço certo e total. Essas duas definições legais, que são as mesmas da Lei 8.666, causam muita confusão. Por quê? Mesmo o preço unitário, eu vou ter um preço certo e total na contratação. Até mesmo porque eu não posso licitar nada sem ter uma previsão de quantitativos e uma previsão de valor, seja unitário e seja total. Então, na prática, qual é a diferença entre um e outro? Vamos pegar na iniciativa privada. Se eu faço um contrato por preço unitário, eu defino um valor fixo de mobilização, um valor unitário, por exemplo, execução de fundações. Eu tenho um valor fixo para a mobilização do equipamento e um valor por metro linear de estaca cravada. Então eu só vou saber o preço final, né, depois que eu executar todas as estacas, multiplicar os comprimentos executados pelo valor unitário e somar com a mobilização. Só que quando eu trato de contratos públicos, eu tenho que ter uma previsão de quanto vai ser executado, mesmo que seja por preço unitário. E detalhe, a partir do momento que eu faço a gestão de um contrato por preço unitário e as quantidades são a menor do que o previsto, eu pago só o que foi executado, eu pago a menor. André, e se as quantidades extrapolarem o que está previsto no contrato? Eu vou ter que fazer um aditivo contratual acrescendo esses quantitativos para poder realizar a medição e pagamento dos serviços a maior. Então o preço unitário ele é adotado nas situações em que eu tenho, né, uma certa dificuldade em quantificar os serviços a serem executados. Não por falha de projeto básico, mas sim por causa das características do serviço que vai ser executado. Um exemplo típico, fundação. Por melhor que seja a sondagem, eu nunca vou ter o valor preciso das fundações que vão ser executadas, fundações profundas. Só depois, durante a execução, que eu vou ter esses quantitativos bem definidos. Então, o preço unitário é bem adequado para esse tipo de contratação. Outra contratação muito usual para preço unitário é a execução de reforma predial. Eu não vou poder quebrar todas as paredes de um prédio para saber quais os canos que estão deteriorados ou não, qual é a fiação que precisa ser trocada ou não, qual é o eletroduto que vai ser trocado ou não. Então, muitas vezes, durante a execução da obra, surgirão esses vícios ocultos que serão sanados durante a reforma. Então, no caso de reforma, é muito adequado você usar o preço unitário, porque esse tipo de execução de obra, né, é comum você ter uma incerteza significativa nos quantitativos, não por falha de projeto. Então, pessoal, muito cuidado. Eu já vi situações onde o gestor fala, não, eu vou colocar um contrato por preço unitário, porque o meu projeto básico ele está impreciso, então eu resolvo o problema da imprecisão com preço unitário. Eu não posso fazer isso em contratos públicos. Tá? Então esse é um aspecto importante que deve ser considerado na decisão do regime de execução. O preço global, né, eu defino os quantitativos normalmente no meu projeto e faço a licitação, né, por um preço certo e total. O que acontece durante a execução de uma obra por preço global? No caso específico do preço global, na hora da medição, eu não vou ficar verificando quantitativos de fato executados na obra. Eu vou verificar se a etapa foi executada, isso é, a etapa prevista para aquele mês foi executado, sim ou não. Se a etapa foi executada, eu efetuo o pagamento previsto para aquela etapa. Vou dar um exemplo prático. Eu contrato uma reforma de 10 salas numa escola pública. A etapa mensal é uma sala, quer dizer, eu vou executar uma sala por mês. A troca do piso, ela ocorreu na primeira sala, e vamos considerar que cada sala tem 100 metros quadrados previsto no projeto, um total de 1.000 metros quadrados de troca de piso. Primeiro mês eu troquei 100 metros quadrados de piso.
porque a sala tinha a previsão de 100 metros quadrados. Pago 100 metros quadrados de piso porque a etapa foi concluída. Mas, André, o fiscal ele é chato, né? Ele é, vamos dizer assim, muito cri-cri. Ele foi lá com a trena e mediu a sala. E constatou que a sala não tem 100 metros quadrados, tem 99 metros quadrados. Eu pago 99, eu pago 100. Bem, num contrato a preço unitário, eu pago 99. Mas nesse contrato, que é por preço global, e a medição é por etapa, eu pago 100 metros quadrados. Assim como, se o quantitativo for a maior executado, quer dizer, havia a previsão de 100 metros quadrados e a empresa executou 101, 102 metros quadrados, eu vou pagar 100 metros quadrados porque é um contrato por preço global. André, e se as distorções de quantitativos for significativa? E aí? Eu tenho uma obra, a construção de um prédio, e eu tenho alguns serviços que as quantidades são bem acima ou bem abaixo do que estava previsto no projeto. Ah, bem, teoricamente, por ser preço global, eu não faria nenhum aditivo de acréscimo ou supressão. Mas nós temos um acordo do TCU, o 1977 de 2013, que trata exatamente dessa situação específica. Qual foi o posicionamento do TCU na época, em 2013, e hoje isso é adotado, né, como regra em vários tribunais de contas nos estados e nos municípios. Então, o TCU é uma referência boa para determinadas situações em que ocorre gestão de contratos. Nesse caso específico, o Acórdão 1977 prevê o seguinte: se o serviço for relevante e o erro significativo, eu faço um aditivo de acréscimo ou supressão. O que é um serviço relevante? Né? Bem, o acórdão ele define que o serviço relevante é aquele que está na faixa A da curva BC dos serviços. André, o que é isso? Traduz para mim. Daí a importância de ter conhecimento gerencial. Quando eu falo em curva ABC de serviços, eu estou falando do teorema de Pareto. O que o Pareto diz? Né? Que 80% do valor de um contrato estão concentrados em 10 a 20% dos itens desse contrato. Então, se eu tenho um orçamento com 100 itens, 80% do valor do orçamento vai estar girando entre 10 a 20 itens desse orçamento. Pois bem, se determinado serviço ele tiver, né, dentro dessa faixa que é chamada faixa A da curva BC, o serviço é relevante. E a relevância ela não é técnica, a relevância é financeira. Aí eu vou verificar, né, além da relevância, se o erro é significativo. Um exemplo prático, eu vou executar um prédio em concreto armado. Concreto, né, é um item significativo no orçamento. Então, com certeza, o concreto está na faixa A da curva BC. Agora vamos lá, o erro é significativo? Em 10 mil metros quadrados de concreto, 1 metro quadrado é insignificante. Em 10 mil metros quadrados, metros cúbicos, 1.000 metros cúbicos, né, é significativo. Então, os extremos, nós sabemos, né, se é significativo ou não o erro. Né? 1 em 10 mil é pouco significativo, é insignificante. 1 em 10 mil. Agora, 1.000 em 10 mil já é um erro significativo. Então, concreto armado com um erro de 10%, eu faço um aditivo contratual, seja de supressão ou acréscimo. Então, esse é o posicionamento dos órgãos de controle atualmente em relação a aditivos contratuais por preço global. Mas lembrando que isso aí é fruto de erro de quantitativos e não de alteração de escopo. É claro, se a administração pública decide construir mais um andar nesse prédio, é alteração de escopo. Então não se fala em erro de projeto, em sim em alteração de escopo, aí o aditivo é normal. Empreitada integral. Bem, a empreitada integral é uma contratação onde a empresa contratada ela vai ser responsável por execução de todos os serviços complementares daquela obra, daquele empreendimento. André, qual é a diferença, então, da empreitada integral para o preço global? Vou dar um exemplo prático para a gente entender. Eu vou construir um prédio. Eu sei que uma empresa construtora ela não tem expertise e nem atua na área de instalação predial de sistema de ar-condicionado ou de sistema de segurança. O que ela vai fazer? Ela vai subcontratar esse serviço. Quando ela subcontrata esse serviço,
né? Eu vou estar pagando a tributação e o lucro dela e a tributação e o lucro da subcontratada. Então, no contrato a preço global, eu posso retirar esse serviço do escopo da construção do prédio, a empresa construtora deixa as esperas dessa instalação e eu contratar outra empresa para executar essas instalações. Então, eu teria 2 contratos dentro da mesma obra. É possível? Do ponto de vista técnico, do ponto de vista da economicidade, do ponto de vista de gestão, se for adequado, eu posso fazer isso no preço global. Na empreitada integral, não. A empresa ela vai ser responsável por gerir todas essas subcontratações. Então, em situações onde estrategicamente é importante que uma única empresa realize todas essas atividades, eu faço uma empreitada integral. E nós temos a contratação por tarefa, onde eu tenho uma contratação de mão de obra, seja com material ou não, para pequenos serviços. Eu vou trocar uma pia ou uma bancada de um banheiro. É um serviço pequeno, eu não vou orçar ele por metro quadrado, por metro cúbico, metro linear, porque o custo de mobilização para fazer esse serviço é muito maior do que o serviço propriamente dito, se fosse feito numa obra inteira. Então o que eu faço? Eu faço uma cotação de preço do serviço como um todo. Troca da pia do banheiro com reparo no azulejo, né? Um único serviço, valor X, R$500, R$1.000, uma unidade. Então, para pequenas tarefas e pequenos serviços, eu posso fazer uma contratação por tarefa. Tá? Esses 4 regimes de execução, eles estão previstos na Lei 8.666 e a definição da nova Lei de Licitações é a mesma definição da Lei 8.666. Agora vem as inovações. Eu tenho o 5º regime de contratação, que é a contratação integrada. Na época do regime diferenciado de contratações, muita gente boa confundia o RDC com a contratação integrada. E, na verdade, a contratação integrada é um dos regimes de execução que veio lá do RDC, foi incorporado na lei das estatais e agora está na nova lei de licitações. Esse é um regime de contratação em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, executar a obra do serviço de engenharia, fornecer todos os bens e serviços, fazer os testes e colocar em pré-operação aquele empreendimento. Então, esse regime de contratação, ele é conhecido na iniciativa privada como um contrato turnkey, do inglês girar a chave, onde você passa as necessidades que devem ser atendidas para a empresa contratada, ela faz todos os projetos, executa a obra e coloca o empreendimento pronto, funcionando. Também conhecido como um contrato por performance. Por quê? Eu defino a performance que eu quero naquela construção e não defino o que, de fato, vai ser executado por aquela construtora. Então, nesse caso específico, a empresa, através de um anteprojeto que vai definir o escopo da contratação, ela elabora o projeto básico / executivo e executa a obra. Na contratação integrada, ela tem várias vantagens, né? Por quê? Porque uma única empresa vai ser responsável por todo o empreendimento. Outra questão importante, os riscos inerentes, né, à obra em si ficam a cargo da empresa contratada. Então, ela vai fazer o projeto, esse projeto vai ser analisado e aprovado pela administração antes de ser executado. É muito comum em obras públicas a empresa construtora buscar erros de projeto para subsidiar aditivos contratuais de acréscimo de serviço. No caso da contratação integrada, como ela fez o projeto, ela não pode alegar falhas, erros de projeto para poder conseguir aditivos contratuais durante a execução da obra. Em outras palavras, a aprovação do projeto não transfere para a administração a responsabilidade pelo erro daquele projeto. Essa transferência de responsabilidade também não acontece numa contratação tradicional, onde eu faço a contratação do projeto separado da contratação da obra. Mas é um argumento muito utilizado, né, pelas construtoras para conseguir aditivos contratuais. O que acontece na contratação integrada em relação ao projeto? Em obras e serviços de engenharia, o projeto tem um valor em torno de 3 a 5% do empreendimento e requer tempo para ser elaborado. Então, num contrato de 5 anos, eu teria 1 ano para fazer o projeto e 4 anos de execução da obra. Só que a empresa construtora, né, o foco dela é a obra.
Então o fluxo de receita dela maior vai ser no início da obra e não durante a elaboração do projeto. Logo, ela tem total interesse em antecipar a execução do projeto o mais rápido possível. O que é possível de ser feito na gestão desse contrato? Eu analiso o projeto por etapas. Isso é perfeitamente possível, mas alguns cuidados devem ser tomados. Por quê? A partir do momento que eu aprovo o projeto por etapas, a empresa consegue executar a obra em paralelo com a elaboração do projeto. Mas eu, administração pública, tenho que ter capacidade operacional para analisar e aprovar esses projetos em tempo hábil. E muitas vezes a administração pública não tem essa capacidade operacional. Nessas situações, eu não recomendo adotar contratação integrada. Vou dar um exemplo prático. Eu vou construir um complexo de 4 prédios. A empresa elaborou o projeto de fundação do primeiro prédio, eu analiso o projeto de fundação e aprovo, enquanto ela está fazendo o projeto de fundação de outro prédio. Libero a execução da fundação do primeiro prédio e já estou analisando o projeto de fundação do segundo prédio. E assim sucessivamente. Quer dizer, eu posso dividir a análise por disciplinas e por etapas de obras. Com isso, eu mantenho um fluxo de análise e elaboração de projetos em paralelo com a execução da obra. A empresa antecipa o seu cronograma financeiro, ela vai ter receitas antecipadas, mas, por outro lado, eu vou ter também uma antecipação de execução dessa obra, atendendo também o interesse público. Eu vou falar um pouquinho mais de contratação integrada mais adiante, mas essa é a definição dela. Quer dizer, eu contrato projeto e obra conjuntamente. A Lei das Estatais criou uma inovação que também foi incorporada à nova Lei de Licitações, que é a contratação semi-integrada, que é um misto de contratação integrada com preço global. Como é que funciona a contratação semi-integrada? Eu tenho um projeto básico, completo, aprovado, licito a obra por contratação semi-integrada. A empresa contratada, ela tem a opção de executar a obra exatamente como está no projeto básico ou propor uma mudança de solução no projeto básico. Se essa proposta de mudança de solução atende o interesse público, né, não vai causar nenhum prejuízo à qualidade da execução da obra, essa alteração pode ser aceita pela fiscalização. Sendo aceita pela fiscalização, a empresa ela elabora o projeto, apresenta para aprovação esse projeto e, sendo aprovado, eu executo essa obra normalmente. O que acontece numa contratação semi-integrada se não há alteração de projeto? Eu vou fiscalizar esse contrato como se fosse preço global. Então, eu faço as medições por etapas, se houver alguma alteração de quantitativos fruto de erro de projeto, eu faço análise, né, se o serviço é relevante, o erro significativo, aceito o aditivo ou não. Caso haja uma alteração do projeto, eu faço a gestão desse contrato como se fosse uma contratação integrada. Quer dizer, eu vou medir por etapas, eu vou explicar mais adiante, só que qualquer falha no projeto que surja durante a execução, a empresa não vai ter direito a acréscimos de quantitativos, fruto de erro de projeto, porque ela alterou o projeto. Fornecimento e prestação de serviço associado. Isso foi uma inovação muito interessante, né, na nova Lei de Licitações, onde, além de fornecer a execução do objeto, a empresa fica responsável por sua operação, manutenção, né, ou as duas, né, em ambas, por tempo determinado. Então, por exemplo, eu vou construir um prédio, muitas vezes é um prédio que requer, por normas municipais, de uma manutenção constante para que ele seja colocado em operação. E a gente sabe que quando a gente constrói um prédio novo, para contratar os serviços de manutenção, os serviços de segurança, requer um tempo, né, no processo licitatório, e muitas vezes essa interface entre a conclusão da obra e o fim dos processos licitatórios dos contratos de manutenção não casam. Isso muitas vezes causa o impacto de não conseguir ocupar o prédio de forma imediata após a conclusão da obra. É interessante esse modelo de contratação, onde a empresa constrói a obra durante um período e assume a manutenção desse empreendimento por um outro determinado período.
Então é um misto de contrato por escopo e serviço continuado. Eu faço a gestão do contrato por escopo durante a execução da obra e eu faço a gestão do contrato como se fosse serviço continuado após a conclusão da obra. Então é uma ferramenta bem interessante, né? É uma inovação, não tem na lei das estatais, não tem no RDC, não tem na lei antiga, e vamos ter que aguardar como a doutrina e a jurisprudência vai tratar dessa forma de execução diferenciada. Outras duas definições importantíssimas para quem trabalha com licitações e contratos, seja de obra pública ou qualquer outro bem ou serviço. É a diferença de sobrepreço e superfaturamento. Bem, a definição de sobrepreço que está na lei, ela é bem simples e direta. É o preço orçado para licitação ou contratado em valor expressivamente superior aos preços referenciais do mercado. Então, se eu tenho um preço de referência que é acima de um preço razoável, um preço de mercado, isso caracteriza sobrepreço. Eu consigo sanar o sobrepreço de que forma? Suspendendo a licitação, ou rescindindo o contrato, né? Anulando o contrato, e fazendo uma nova orçamentação e uma nova licitação. Então, o sobrepreço, quando ele ocorre, né, eu consigo, com uma certa facilidade, resolver essa questão revendo o preço de referência. Só que eu tenho que lembrar que, a partir do momento que eu mudo o preço de referência, eu tenho que republicar esse edital e zerar os prazos de divulgação. Agora, esse sobrepreço pode ser apenas para um item, se for preço unitário, ou, né, se for o valor global, né, um item apenas acima do preço de referência, isso por si só não caracteriza sobrepreço. Isso é uma dúvida muito comum em pessoas que atuam em gestão de contratos. Eu tenho lá um orçamento a preço global. Um item está acima do preço de referência. Isso é motivo para desclassificação de propostas? Não, desde que eu tome alguns cuidados. O cuidado principal é o seguinte: se eu tenho um serviço acima do preço de referência, mas o preço global está abaixo, eu não estou causando prejuízo para a administração pública, né? Não há sobrepreço e, consequentemente, não há superfaturamento. Mas, se houver um aumento de quantitativos desse item, isso caracteriza sobrepreço e o pagamento dessa quantidade a maior caracteriza superfaturamento. E por falar em superfaturamento, como é que a lei define ele? É um dano provocado ao patrimônio da administração, caracterizado, dentre outras situações, por... Se a gente observar, a lei fala entre outras situações, quer dizer, ela cita exemplos de situações em que ocorre superfaturamento. Na verdade, eu tenho que ir no caput desse inciso para ver a definição precisa de superfaturamento. É dano provocado à administração. Então, tudo que eu faço na gestão contratual que cause um dano financeiro à administração, isso caracteriza superfaturamento, estando elencado nas alíneas ou não. Vamos ver a linha A. Medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas. Então, esse é o superfaturamento clássico, né? Eu pago uma quantidade a maior do que efetivamente a empresa executou. Bem, a empresa executou uma quantidade a maior, não necessariamente isso caracteriza um superfaturamento. Por quê? Se eu tenho um contrato a preço global, né, o serviço não é relevante e essa quantidade a maior não é significativa, consequentemente não há superfaturamento nesse regime de execução. B. Deficiência na execução de obras e de serviços de engenharia que resulte em diminuição da qualidade, vida útil ou segurança. Bem, a linha B é mais problemática. Essa linha B retrata um problema que acontece em várias gestões de contratos públicos. Eu vou dar um exemplo. Uma prefeitura contrata a recuperação de uma determinada avenida. E a vida útil da restauração daquele pavimento é de 5 anos. Com 2 anos começa a aparecer algumas patologias naquele pavimento. Começa a aparecer os buracos, né? Começa o revestimento a se deteriorar. E o que a prefeitura faz?
ela contrata uma empresa de manutenção para corrigir essas falhas. Isso caracteriza superfaturamento. Por quê? Porque eu estou pagando por um serviço ao qual eu deveria ter acionado a garantia do produto. Então é importante o gestor desse contrato ficar atento. Vem cá, esse pavimento foi feito há quantos anos? Pô, há 2 anos, já está arrebentando? Cadê o contrato? Qual foi a empresa construtora que fez essa obra? Eu vou acionar a garantia do produto. Quando eu aciono a garantia do produto, eu abro ampla defesa e o contraditório para a empresa. Ela vai ter que provar que não foi erro de execução e nem de projeto, e sim mau uso ou falta de manutenção. Se ela não conseguir provar isso, ela é que é responsável por sanar esse vício. André, mas a empresa sumiu. Ela não sanou e não respondeu. O que eu faço? Eu não posso deixar a rua com buraco. Eu contrato um serviço de manutenção, recupero a pista, vou pegar o valor desse contrato e vou cobrar da empresa construtora. André, administrativamente ela não paga. Então, eu vou cobrar judicialmente esse prejuízo causado à administração. O que eu não posso é não fazer nada. Porque se eu contrato a manutenção sem cobrar da empresa, eu vou estar caindo numa situação de superfaturamento. E, pessoal, isso é muito mais comum do que as pessoas pensam. Principalmente, por exemplo, em obras de edifícios. O prédio é novo, o prédio foi restaurado há pouco tempo, começa a aparecer umas patologias, como tem um contrato de manutenção de serviço continuado naquele órgão, é acionado o contrato de manutenção predial para resolver uma patologia que é fruto de erro de execução da obra. E isso é superfaturamento. Outra situação, alterações no orçamento de obras e serviços de engenharia que causem desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado. Então, muito cuidado, pessoal, quando vocês forem analisar pleitos de reequilíbrio econômico, acréscimo de serviços. Por quê? Se esse pleito é indevido, é inadequado, e eu aceito, o acréscimo de quantitativos nesse contrato está me causando um superfaturamento. André, mas eu encaminhei para a Procuradoria Jurídica, a assessoria jurídica deu parecer favorável. Sim, a assessoria jurídica ela não vai entrar em questões técnico-gerenciais, ela vai entrar em questões legais. Tem uma nota técnica demonstrando que a empresa tem direito? Está abaixo dos 25% de acréscimo de quantitativo? Sim ou não? Ok? Beleza. Ela não vai entrar em questões técnicas. Então, se houve uma falha na análise técnica ou na análise gerencial desse pleito, quem responde, né, é quem aceitou tecnicamente, indevidamente, esse acréscimo de quantitativos. E a linha D deixa aberto um leque de possibilidades, né? Outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a administração ou reajuste irregular de preços. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre reajustamento e reequilíbrio econômico, inclusive mostrando exemplos práticos. É muito comum o gestor cometer falhas no cálculo do reajustamento. E se eu pago um reajustamento indevido, isso é um superfaturamento. Outra questão também, prorrogação de prazos injustificados. A partir do momento que a empresa deu causa a um atraso, ela tem responsabilidade para compensar esse atraso. Se no primeiro mês atrasou, eu tenho que instaurar um processo, né, de verificação se a culpa foi dela ou não, através de um processo sancionatório, e se ela foi culpada por esse atraso, eu tenho que aplicar as penalidades previstas em contrato. No mês seguinte, se ela não compensou o atraso, é outro atraso. Eu tenho que instaurar um outro processo, né, claro, garantindo ampla defesa e contraditório, mas já são 2 atrasos na obra. E isso ocorre até ela conseguir compensar os atrasos nas atividades futuras. A partir do momento que eu aceito uma dilação de prazo indevida no contrato, o que vai acontecer? Mesmo que a empresa abra mão dos acréscimos da administração local nesse período de atraso, e ela pode pleitear isso, se ela tem razão, né, ela tem direito a receber por isso, eu tenho um outro problema que causa prejuízo para a administração, que é o atraso no benefício gerado pela obra.
Se eu tenho um prédio alugado como sede da prefeitura e estou construindo um prédio novo, 1 mês de atraso na obra é 1 mês de aluguel a mais que eu pago. Então, se eu dou uma dilação de prazo indevido na execução dessa construção, está bem claro no processo qual foi o prejuízo causado para a administração. 1 mês de aluguel. Então, pessoal, muito cuidado ao aceitar pleitos contratuais, porque um pleito indevido, consequentemente, vai gerar superfaturamento.